Olá. Israel classifica o conflito como atentado terrorista e declara que não para até o aniquilamento do Hamas, que foi fundado nos anos 80 durante a primeira intifada ou revolta palestina contra Israel, como um grupo dedicado a destruir o Estado judeu e a substituí-lo por outro, islâmico. Enquanto isso, as potências mundiais se esforçam para abrir corredores humanitários e um cessar-fogo, já que os palestinos da faixa de Gaza não têm acesso aos meios básicos de sobrevivência. Os acampamentos na faixa de Gaza existem até hoje, 75 anos depois que foram formados para abrigar refugiados expulsos de Israel, logo após a independência. Em meio a esta verdadeira catástrofe, a ONU alerta: sem uma solução rápida capaz de evitar ainda mais mortes, o risco é que o conflito se alastre na região e no mundo. Sobre o assunto, eu converso com o deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo, advogado, presidente da Comissão de Relações Exteriores, e com o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas, advogado e titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Muito obrigada pela presença dos dois aqui no Câmara Debate. Quais são as chances de o que a gente viu ter sido o pior de tudo e nos próximos dias haver um consenso dentro da Organização das Nações Unidas ou um corredor humanitário para que haja uma pacificação até que haja outra rodada de negociações? Eu quero inicialmente fazer aqui as minhas saudações fraternas a você, Aline, ao meu colega, o deputado Paulo Alexandre. Um prazer estar aqui, saudar as pessoas que estão sintonizadas conosco. Primeiro, externar um sentimento de muita angústia, né, de muito sofrimento mesmo, em relação ao que está acontecendo no Oriente Médio, né, nessa guerra entre Israel e aquela região da Palestina, né, a faixa de Gaza, ali, aquela região onde eu já estive, inclusive, a convite, inclusive, do governo de Israel, quando fui prefeito de Belo Horizonte. Toda a minha formação foi uma formação sempre voltada para a paz. Já na minha juventude, eu participei do Movimento Nacional de Justiça e Não Violência. Então, eu penso que o que está acontecendo ali, envolvendo crianças, jovens, mães de família, é muito penoso. E penso que nós devemos reforçar em nós esses sentimentos e esses compromissos com a paz, e considero que o governo brasileiro vem tendo uma posição muito positiva, tanto no que se refere no Conselho de Segurança. Infelizmente, os Estados Unidos vetaram uma decisão que mais de 50 países votaram a favor, né, uma decisão amplamente consensuada, foi vetada pelos Estados Unidos nessa busca da paz. Então, eu penso que a nossa presença, o nosso esforço hoje, né, há poucos dias, né, novas tentativas no Conselho de Segurança da ONU também brecadas, né, e também considero muito bonito também e solidárias o esforço que o governo fez com grande êxito de trazer milhares de brasileiras e brasileiros de volta para casa, usando a Força Aérea Brasileira. Então eu penso que a nossa atitude, a atitude do governo brasileiro, e nós brasileiros, estamos dando um testemunho nesse sentido de tentarmos, né, ajudar na busca da paz. Como presidente da Comissão de Relações Exteriores, quais são as suas expectativas, deputado, sobre o conflito? Bom, prazer estar aqui com você, Aline, com o nosso ministro, Patrus Ananias. Um prazer poder falar com os telespectadores que estão nos acompanhando aqui pela TV Câmara. E um tema tão importante e sensível que vem mobilizando o mundo nesses últimos dias, né? E dentro da Comissão de Relações Exteriores, num primeiro momento, para repatriar os brasileiros que se encontravam em Israel. A comissão foi muito demandada, brasileiros que desejavam retornar ao Brasil. E aí vale sim um destaque e um reconhecimento do trabalho feito pelo Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, o governo, na repatriação. Já são mais de 7 voos feitos, né, de Israel para o Brasil, repatriando esses brasileiros, conseguiram retornar em segurança. Esse era o objetivo principal, eu diria, dentro desse contexto. Pessoas estavam aflitas, ansiosas, na expectativa de voltar
ao Brasil. Então a comissão trabalhou bastante nesse sentido. Agora, evidentemente que o posicionamento, nós estamos diante de um conflito. E ter um posicionamento diante de um conflito é necessário. O Brasil não vai conseguir agradar a todos os envolvidos e precisa ter posições firmes nesse processo. Acho que se o Brasil acertou nessa repatriação, acho que nessa questão do posicionamento poderia ter sido mais incisivo, primeiro, ao reconhecer o grupo Hamas como um grupo terrorista. Isso é fato. O argumento de que a ONU não reconhece o Hamas como um grupo terrorista não é um argumento plausível, porque é importante dizer, a ONU tem 193 países. Apenas 15 países são membros do Conselho de Segurança da ONU, que é a instância máxima da ONU. Desses 15 países, 5 são membros permanentes. Rússia, Estados Unidos, China, França e Reino Unido. E qual a diferença desses países? É que os 5 membros permanentes, esses 5 têm direito a veto. Então, qualquer deliberação apresentada por qualquer país, membro rotativo, como é o caso do Brasil, ela pode ser vetada por países que são membros permanentes, que foi o que aconteceu nessa resolução acertada. O Brasil apresentou uma resolução pleiteando esse cessar-fogo e abertura do corredor humanitário. Ela foi vetada pelos Estados Unidos. E um dos argumentos que os Estados Unidos apresentou ao vetar essa resolução é justamente a falta de um posicionamento do Brasil claro e no reconhecimento do grupo Hamas como um grupo terrorista. E acho que esse, do meu ponto de vista, foi o ponto falho. Algumas declarações foram dadas, o próprio presidente hoje falou como um ato terrorista, mas é fundamental, desde o início, ter uma posição incisiva, clara em relação a esse posicionamento, para que a gente pudesse mostrar o lado do Brasil dentro desse processo e, obviamente, trabalhar pela paz. O Brasil é um país pacifista, essa é a nossa política, essa é a nossa premissa, né, a nossa Constituição, e devemos trabalhar para promover a paz nesse momento. Essas mortes, como falou aqui o nosso deputado Patrus, chocam, né, independente de onde elas acontecem, mas ver crianças degoladas, mulheres sendo violadas, civis sendo mortos, isso choca, são cenas realmente chocantes e que nós temos que trabalhar para evitar. Agora, é fundamental que a gente também possa reconhecer o grupo Hamas como grupo terrorista e certamente o Hamas foi criado com o objetivo, está claro, na sua carta fundacional está escrito, acabar com o povo de Israel, acabar com o povo judeu. Como um grupo criado com uma premissa de destruir uma outra nação, uma nação, não pode ser considerado como um grupo terrorista. Eu sou telespectadora do conflito, assim como todos nós. Para mim, chamou a atenção no conflito, primeiro, a desinteligência de Israel, não houve nenhum tipo de previsão, nem do ataque por meio de parapentes, nem de um ataque terrestre. A barbárie, ou seja, não há, no meu ponto de vista, nenhuma expectativa do grupo, seja ele terrorista ou não, do Hamas, em acordo pela ação que nós visualizamos e a quantidade de reféns. Dados esses 3 pontos, principalmente a quantidade de reféns, a expectativa é de que a negociação seja muito longa. Qual o papel dos Estados Unidos, que tradicionalmente estão, claro, do lado ocidental, apoiando Israel contra o Hamas e não associando o Hamas à população palestina? O que eu estou tentando fazer aqui é diferenciar. Existe o Hamas e existe a questão da Palestina no geral. Então, qual a posição dos Estados Unidos em relação ao apoio a Israel, em relação ao Hamas e em relação à população palestina? Quer dizer, como proteger esses civis e, ao mesmo tempo, tentar remediar a história, porque ninguém pode contestar que eles foram, de certa forma, colocados num campo de concentração, que é a faixa de Gaza, e também reconhecer o Estado de Israel como autônomo e um Estado que deve ser respeitado. Eu penso que você fez uma distinção muito importante. Separar o Hamas dos palestinos. 2 milhões que estão sendo submetidos a um tratamento brutal, né, desumano, violência, morte, crianças, né? Bombas sobre hospitais, mulheres grávidas, mães de família, né? Se houve um atentado terrorista, na minha leitura, e penso que na leitura de muita gente, né? Desde as Nações Unidas, Médicos Sem Fronteiras, organizações de saúde,
há um sentimento no mundo, e vários países também, simpáticos a Israel, historicamente inclusive, que estão considerando que está havendo um excesso, penalizando inclusive toda a população de Gaza, toda a população palestina. Né? O atentado está sendo respondido com a guerra contra os palestinos. Milhares de mortos, mais de 6 mil mortos, né? Bombardeios dramáticos, cruéis. E eu entendo também, na minha leitura, sempre respeitando os que pensam de forma diferente, que os Estados Unidos, que é um país que tem uma contribuição enorme ao mundo, no campo da cultura, da literatura, do cinema, da música, mas ofereceu uma grande contribuição, mas de uns tempos para cá, os Estados Unidos é um país a serviço da guerra e das armas. Tem que vender a sua indústria bélica. Então vai a guerra na Coreia, a guerra no Vietnã, o apoio aberto às ditaduras aqui na América Latina nos anos 60, 70, e hoje é o país que mais fornece armas a Israel. Eu sinto então que os Estados Unidos, nesse momento, não estão contribuindo, como está fazendo o governo brasileiro, como estamos fazendo, para buscarmos o caminho da paz. Sabe assim, é um apoio total a Israel e um total, né, pouca tensão. Não estou falando com o Hamas. Vamos deixar claro o atentado terrorista. Só que o atentado do Hamas, o atentado terrorista, está virando uma ação de guerra brutal, inclusive quebrando até mesmo normas de guerra em relação ao povo palestino. E aí, a meu ver, e pelas informações que tenho, acompanhando o noticiário internacional, com apoio incondicional dos Estados Unidos. Qual a sua posição, deputado? A minha posição é muito clara também no sentido de estabelecer essa diferenciação. Nós não estamos tratando aqui de uma guerra entre Israel e o povo palestino, mas sim, o povo palestino são mais de 2 milhões. Nós temos 40, no máximo 50 mil soldados aí do Hamas. Então, quer dizer, há uma diferenciação muito importante. Fato é que esse atentado terrorista, né, eu classifico o Hamas como um grupo terrorista, acho que um grupo que decapita crianças, estupra mulheres, mata em menos de 36 horas mais de 700 israelenses, não pode ter outra denominação que não seja. Inclusive, o Brasil tem uma lei antiterrorista de 2017, onde esses grupos e crimes são tipificados claramente. E nenhuma resolução de nenhum órgão multilateral no mundo pode sobrepor a legislação nacional. Nossa legislação, é claro, o Brasil tem soberania para ter os seus posicionamentos. Então, esse é o meu ponto de discordância em relação àquilo que vem sendo feito pelo governo. A repatriação, o Brasil deu exemplo na condução dos trabalhos, porque os brasileiros retornaram. Agora, é importante, sim, a gente trabalhar pelo cessar-fogo. O Brasil está no caminho correto ao propor essa resolução na ONU. A questão da abertura do corredor humanitário, nós temos brasileiros que estão na faixa de Gaza, que precisam ir em segurança para o Egito para poderem retornar ao país. Então, nós temos que pensar, mas também nós temos ainda israelenses, além daqueles que foram centenas que foram mortos, tem aqueles que estão sequestrados, né? Estão feitos, como você falou, reféns pelo grupo Hamas, que precisam também ser libertados. E me parece uma situação desafiadora estabelecer algum tipo de negociação com um grupo que tem como premissa que foi criado para destruir os israelenses, para acabar com os judeus no mundo. Essa é a premissa fundacional. Então é um desafio enorme, é preciso muita parcimônia, logicamente que estimular o conflito, estimular a guerra, estimular as armas, estimular o combate, não é o caminho para promover a paz. Necessário é que a gente tenha uma política pacifista, que é a origem, que é a base do nosso país, mas também que nós temos posições claras, né, em termos dos atos terroristas que são praticados até em solidariedade ao povo israelense. Eu não queria falar desse modo, mas por falta de uma palavra melhor, em relação à geopolítica, a Rússia está ocupada com a Ucrânia. A China, me parece que tem um projeto de longo prazo, que é um projeto mais econômico, acho que não interessa se envolver numa guerra. Os Estados Unidos já tiveram a guerra deles, o Irã se intimida e os Estados Unidos fazem questão de intimidar com a posição bélica ali em volta, e o Irã é o principal financiador do Hamas. Quais são as chances reais desse conflito descambar para toda a região e resvalar em outros países? Eu quero voltar para uma questão anterior, que eu considero fundamental, a criação do Estado palestino. Assim como foi importante, foi até um brasileiro, né, que presidiu a ONU, né, em 1948, a criação do Estado de Israel, o território dos judeus, eu penso que é fundamental para nós buscarmos a paz no Oriente Médio,
que os palestinos tenham também o seu território. Sim, o dever de casa não foi feito. Eles vêm sendo sistematicamente encurralados, empurrados, né? Isso é uma questão também, as condições de vida. Eu estive lá em Israel, não esqueço um comentário que a minha esposa, que eu perdi recentemente, fez quando nós visitamos comunidades palestinas lá perto. Ela fez um comentário que me marcou. Falou, isso é um campo de concentração, né? O estado de pobreza das pessoas, né? Assim, tem aquele famoso passagem bíblica, né, que fala, se a alma for deixada nas trevas, ela vai cometer pecado. Mas fica a dúvida, né? De quem é o pecado, se não é de quem provocou as trevas. Então, as condições de vida dos palestinos são realmente, né, desafiadoras, não são dignas do ponto de vista dos direitos fundamentais, de políticas públicas. E agora, né, deixando claro também a nossa repulsa em relação ao ato terrorista do Hamas, mas a represália, a ação que Israel está fazendo, não diretamente contra o Hamas, mas contra o povo palestino. Então, eu penso que é fundamental, e nesse ponto eu acho que o nosso governo está bem, o Brasil, nós estamos caminhando nesse sentido, buscar a paz, né, tentar serenar os ânimos, mas tem uma questão fundamental, a meu ver, que eu vivi lá, que eu conheci quando estive lá, inclusive a convite do governo de Israel, quando era prefeito de Belo Horizonte, um encontro de prefeitos, né, que foi realizado lá em Jerusalém, Tel Aviv. Eu então nos levaram para conhecer Israel, mas também tive a oportunidade de conhecer os territórios palestinos na época. Então eu penso que é fundamental essa questão de possibilitarmos que o povo palestino tenha, como todos os povos devem ter, a sua pátria, o seu território, né, o seu autogoverno. E isso, infelizmente, não conquistaram ainda e está cada vez mais restrito. Ou estão cada vez mais restritos os espaços. É a chance histórica? Eu penso essa chance infeliz? Eu acho que deve ser colocado com muita ênfase nesse sentido. E estou vendo, parece que eu vi no noticiário também, depois não acompanhei, mas também os empenhos de governos da Europa. O governo francês, né, procurou também, entrou em contato lá com Israel, assim com o governo de Israel, para buscar essa solução, que é do Brasil, e que a ONU tentou com 50 votos e veio o veto dos Estados Unidos, né? Assim, deixando claro que os Estados Unidos não estão comprometidos com a solução da paz. Me parece, né, que Deus me perdoe, me parece que estão mais interessados com o comércio das suas armas, né? Estimular os conflitos e tudo. Então eu penso que essa é a questão fundamental, sabe, assim, possibilitar que o povo palestino tenha a sua pátria, tenha o seu território. A gente sabe que isso não é fácil, mas me parece a condição básica, né, para que a gente possa construir o Estado de Israel, que nós defendemos, né, o direito dos judeus de terem a sua pátria, nós que participamos tanto, né, da tradição judaica, nós cristãos, né, que temos essa formação também, esse encontro aí das duas tradições que se irmanam no Antigo Testamento e tudo, mas nós temos também que essa compreensão de que os palestinos têm o direito de ter o seu território, a sua pátria, e sem isso eles ficam completamente soltos, dispersos e submissos ao poder, né, econômico, a dominação de Israel, que tem hoje, como nós sabemos, um apoio incondicional dos Estados Unidos. Então, vou aproveitar a fala do deputado Patrus e perguntar para o senhor qual o papel da comunidade internacional e da ONU no reconhecimento de um Estado para os palestinos, e também a continuação da pergunta que eu havia feito anteriormente, qual o risco do conflito resvalar para fora da questão dos atores que nós já vemos hoje envolvidos, Irã, Hamas, digamos que existe também uma relação ali entre dois grupos, o Hamas e o Hezbollah, Israel? Olha, primeiro em relação ao reconhecimento do Estado palestino, isso é uma luta histórica do povo palestino justa, né? Ter o seu Estado, o seu território, esse reconhecimento que é necessário. Agora, é importante a gente não confundir o povo palestino, repito, com o Hamas. Não existe, a própria autoridade, o presidente da autoridade palestina foi claro nas declarações feitas aqui recentemente, dizendo que o Hamas não representa o povo palestino, foi enfático, né? O que nós estamos discutindo não é uma guerra entre Israel e o povo palestino, e sim é uma guerra entre Israel, no meu ponto de vista, e um grupo terrorista que não pode perdurar, que não pode se perpetuar, até porque o povo israelense e outros povos ficarão suscetíveis a esse tipo de ato para sempre, com a permanência desses grupos. Então, de um dia para o outro, houve uma invasão, houve em 36 horas 700 mortes, poderia ter acontecido numa ação articulada com o Hamas, com o Irã, isso pode se propagar sim, a manutenção desses grupos terroristas, a perpetuação, o fortalecimento desses grupos terroristas é impactante para o mundo, né? Para a geopolítica
não apenas para aquele território ali, beirando a faixa de Gaza, para Israel, nós estamos falando de uma questão conceitual, fundamental e importante para que ela possa ser evitada em qualquer parte do mundo. E eu vejo que os órgãos multilaterais, os países de equilíbrio, a gente sabe que cada país tem a sua política internacional, tem os seus interesses próprios e muitas vezes os interesses comerciais, os interesses econômicos, eles acabam se sobrepondo às questões humanitárias. E a gente acaba tendo, eu diria, um estímulo à guerra, um estímulo ao conflito, porque isso, de fato, interessa mais a alguns países. Então, é importante que os países equilibrados, os países pacifistas, que fazem parte da ONU, possam ter ações de remediação, de estimular esse cessar-fogo, de abertura de corredores humanitários. Chega de ver mortes, como a gente está vendo constantemente, todos os dias, né? Nós precisamos preservar vidas, fato. E, obviamente, tendo posicionamentos claros, né? Quando a gente tem clareza de posicionamento num conflito como esse, vai ser impossível agradar a todos os países. Como eu disse, cada país tem os seus interesses econômicos, tem as suas convicções. Agora é importante clareza nos posicionamentos para que a gente possa ter o respeito e sentar à mesa. E o Brasil tem um papel central nesse processo, porque preside, nesse período, de forma rotativa, o Conselho de Segurança da ONU, que é a instância máxima, que sobrepõe a Assembleia. É um conselho composto por apenas 15 países, 5 permanentes, que é Rússia, China, Estados Unidos, França e Reino Unido, e os demais membros rotativos. O Brasil está no momento do conflito presidindo o Conselho Nacional de Segurança, então, por isso, eu vejo a necessidade dessas medidas e posicionamentos mais enfáticos e sempre preceituando, defendendo, fazendo valer a política pacifista, que é a marca do nosso Brasil, promovendo a paz. Esse é o único caminho. A gente tem assistido a crimes de guerra, notadamente na televisão, nesse conflito, e algumas críticas têm sido desferidas à ONU como uma organização que, claro, precisa de consenso e talvez por isso não torne o conflito mais, digamos assim, breve, mas o fato é que há críticas quanto ao posicionamento da ONU e quanto à falta de adoção de uma política mais enfática de sanções contra crimes de guerra, contra crimes humanitários. Qual a alternativa nesse sentido? E existe algum papel, ou é ex post facto, ou depois do ocorrido do Tribunal Penal Internacional de Haia, por exemplo? Tem uma questão que eu quero deixar clara aqui na minha posição, sabe assim, que o Estado de Israel, que eu tenho maior respeito, apesar das ações aqui de apresentadas, ele está respondendo a um atentado terrorista, sem dúvida, mas com uma guerra não contra o Hamas. O Estado de Israel está fazendo uma guerra contra o povo palestino. É só ver as imagens, os bombardeios na faixa de Gaza, sem nenhum critério, caindo sobre hospitais, casas. Ele abriu uma guerra contra o povo palestino. Essa questão está mobilizando consciências e reações do mundo inteiro. Não, é claro que um atentado terrorista é inadmissível, mas também a resposta que o Estado de Israel está dando, a meu ver, vai muito além. Porque ele está penalizando cruelmente, a meu ver, com todo respeito, populações indefesas palestinas, né? E com relação à questão da ONU, que você coloca muito bem, eu acho que é um grande desafio para nós que queremos a paz, né? Que queremos um mundo mais justo, um certo enfraquecimento da ONU. Eu tenho minhas dúvidas, tá, Paulo, com relação à questão, por exemplo, é razoável o poder de veto? É claro que ele veio logo depois quando foi criada a ONU, né? Os países vencedores da guerra, né? Os Estados Unidos, a Rússia, França, Grã-Bretanha, e depois incorporaram a China, também pelo seu poder, né? São os países mais poderosos, os 4 primeiros que entraram, vieram com o poder da vitória na Segunda Guerra Mundial, né? Ainda bem. Mas então eu fico me perguntando, é razoável isso? Né? Se é a Organização das Nações Unidas, penso que todas as nações deveriam ter o mesmo espaço, os mesmos direitos, os mesmos deveres, sabe? E eu vejo com uma certa apreensão, sabe? Um sentimento assim, de quem quer a paz, né? De quem acompanha, eu participei sempre, né? De quem teve as referências fundamentais da minha vida, foram sempre os grandes mestres da paz, né? Eu fico preocupado de que a ONU esteja perdendo a sua autoridade política, sabe?
e com isso abrindo espaço para um tempo de meio de barbárie, né? Como mencionou aqui, Rússia, Ucrânia, né? Os tensionamentos no mundo estão crescendo muito, né? E eu sinto que a ONU não está se colocando à altura para ajudar a processar esses conflitos de uma forma competente, né? De uma forma dialogante e possibilitando, inclusive, que os países mais empobrecidos e excluídos, América Latina, África, que nós também tenhamos a nossa presença e sejamos também devidamente ouvidos nesses cenários. Deputado, sobre a ONU e o Tribunal Penal Internacional. Olha, eu acho que falta um posicionamento mais enfático à ONU em várias questões. Essa questão do reconhecimento do grupo Hamas como grupo terrorista, por exemplo. A ONU tem 193 países. Dentro da estrutura organizacional da ONU, se 150 países acharem e votarem lá que o grupo Hamas é um grupo terrorista e apenas a Rússia e a China vetarem esse posicionamento da ONU, está vetado. Poder de veto de 5 países, ele é muito expressivo e não relativiza um grupo terrorista. Isso é um absurdo. Quer dizer, não tem sentido um grupo que pratica atos permanentes, que está criado para extinguir outro povo, que faz a decapitação de crianças, estupra mulheres. Qual é a nomenclatura adequada para um grupo como esse? Então, a gente tem os países, a maioria absoluta dos países, promovem essa classificação. Aí vem a Rússia e a China, por interesses outros, e promovem esse veto. Tem autonomia. Da mesma forma que os Estados Unidos vetou uma resolução do Brasil de forma inadequada, propondo cessar-fogo e sugerindo a abertura de corredores humanitários. Então, isso não é adequado. Esse formato da ONU, a falta de posições enfáticas, né? E o excesso de poder para 5 nações, eu acho que enfraquece a atuação da ONU diante do mundo e precisa ser revista para que a gente possa evitar os conflitos que estão se propagando por todo o universo. A gente, infelizmente, está no finalzinho do programa. Eu quero agradecer ao deputado Paulo e ao deputado Patrus. Muito obrigada pela presença e até o próximo Câmara Debate. Eu que agradeço a oportunidade, Aline, de estar com o deputado. Também agradeço muito. Para mim foi um bom momento de aprendizado, inclusive, também. Agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigada e vamos torcer para que esse conflito termine logo. Que a paz volte, né? Eu conversei com os deputados Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo, e Patrus Ananias, do PT de Minas, sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as redes sociais. A gente se vê.